Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês uma breve reflexão sobre o livro de Timóteo, especificamente o capítulo 3 da segunda carta. Que assim, gente, eu tava lendo e assim, eu senti tanto no meu coração de passar isso para vocês, porque é uma verdade tão preciosa, sabe? Que eu acho que a gente tem que se lembrar constantemente disso, especialmente nós jovens, que estamos constantemente tendo sempre esse apelo do mundo para que a gente faça as coisas da nossa carne, para que a gente se renda, né, aos nossos desejos. Inclusive, eu recomendo muito que vocês, jovens, principalmente, leiam a carta de Timóteo, as duas cartas a Timóteo, porque me ensinou muito e com certeza vai ensinar muito para cada um de vocês, vai encorajar muito vocês. E, enfim, é basicamente isso que eu queria falar um pouquinho antes da gente começar. E eu vou focar principalmente do versículo 10 até o 14, que diz assim: Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Gente, esses versículos aqui, eles nos ensinam tanta coisa, sabe? Falar de uma perspectiva de pessoas ensinando outras. Então, por exemplo, eu quero ensinar pessoas a serem mais como Cristo, a viverem o Evangelho. Eu quero ensinar o Evangelho para as pessoas, vamos supor. Essas pessoas, elas precisam ver em mim todas essas qualidades aqui que Paulo cita. As pessoas devem conhecer a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança, e elas devem contestar que realmente eu tenho todas essas qualidades, sabe? Porque se a gente quer, de fato, ser como Cristo, a gente precisa demonstrar para as pessoas, especialmente aquelas a quem nós ensinamos o Evangelho, nós precisamos ser o primeiro exemplo delas. E Paulo era exatamente o primeiro exemplo de Timóteo. Sabe, se Timóteo podia olhar para alguém e falar assim, nossa, esse cara aqui dá realmente um bom testemunho do evangelho que ele prega, é Paulo. Então, a gente precisa entender que para que a gente seja de fato bons pregadores do evangelho, não basta a gente pregar, nós precisamos servir de exemplo, sermos referência para aquelas pessoas nos ensinando, né? Então, elas precisam saber tudo isso sobre nós. Elas precisam, além de saber do nosso ensino, né, tudo que a gente prega, elas têm que saber como a gente vive e elas têm que saber qual é o nosso propósito de vida. E todas essas coisas têm que estar em alinhamento com o que nós pregamos, porque senão a nossa pregação ela é em vão. Então, a gente precisa ser esse bom exemplo, não só pregar o evangelho com palavras, mas na nossa vida, sabe? No que a gente fala, no que a gente faz no nosso dia a dia. Enfim, nas pequenas coisas que as pessoas vão perceber se aquele evangelho que a gente prega realmente é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de Jesus Cristo que elas devem seguir. Nós não podemos ser, gente, de forma alguma, uma pedra de tropeço para as outras pessoas, sabe? A gente tem que aproximar elas de Cristo, fazer com que elas, através da nossa vida, elas percebam que realmente essa é a verdade pela qual elas devem viver. Então é exatamente isso que ele está falando aqui. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra.
Ou seja, você sabe de todos os males que já aconteceram comigo. Mas ainda assim, o Senhor me livrou de tudo isso. Então, assim, as pessoas, elas vendo todo o nosso bom exemplo que nós damos, somado a todo o sofrimento que a gente suporta por amor a Cristo, todas essas coisas cooperam para que elas também se aproximem de Cristo e passem a amar mais a Cristo como nós amamos. Elas vão viver o verdadeiro evangelho a partir do exemplo que nós damos, a partir do amor que nós demonstramos por Cristo. Porque elas vão olhar pra gente e falar, caramba, essa pessoa, ela abre mão de tanta coisa, sabe? Deve ter algo de especial nesse Cristo que ela serve. E é aí que as pessoas começam a, de fato, querer saber mais sobre quem Cristo é. É aí que elas começam a, de fato, se render ao amor de Cristo, a partir do exemplo que nós damos, a partir do amor que nós demonstramos por Cristo, fazendo as boas obras, suportando sofrimentos, tudo por amor a Cristo. Isso traz as pessoas para perto dele, né? Aí ele continua assim: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ou seja, a gente tem que estar preparado, porque o sofrimento não é algo, pode ser que você sofra. Não. A cruz que a gente carrega, ela é pesada, ela, querendo ou não, vai trazer sofrimento para nós. Só que por que a gente permanece sofrendo? Porque a gente tem noção, a gente sabe que esse é o caminho. Não existe outro caminho. Ainda que isso seja custoso, ainda que o caminho seja estreito, é o caminho da verdade. É aquilo que rege a nossa vida, sabe? Nós estamos aqui por Cristo, para Cristo, e é isso. A gente tem que ter na nossa mente de que, ainda que a porta seja estreita e muitas pessoas não queiram passar por ela, nós sabemos que é justamente isso que vai nos conduzir à vida eterna. Então, tem muito a ver com isso. Seguir a Cristo envolve sofrimento, envolve entrega. Por mais que a gente não goste de admitir isso, seguir a Cristo envolve muitos custos. E a gente tem que estar preparado para sofrer esses custos. Por amor a Ele, né? Sempre por amor a Ele, sempre porque nós sabemos que Ele merece tudo que nós podemos dar, ainda que o que a gente dê nem esteja perto de compensar o que Ele fez por nós, porque nada do que a gente fez vai de fato compensar o que Cristo fez por nós. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer o que a gente tem que fazer, né? Os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. A realidade aqui, gente, é que os que vivem um cristianismo fácil, né, um falso evangelho, essas pessoas, elas vão enganar outras, né, com esse falso evangelho. Muitas pessoas vão acabar não sendo salvas por conta dessas pessoas, e elas próprias estão se enganando, se você parar para pensar, né? Porque Cristo nunca disse que seria fácil. Se você vive um cristianismo fácil, você não vive o verdadeiro cristianismo. E aqui é justamente isso que ele está falando. Os perversos e os impostores irão de mal a pior. Eles já estão numa, digamos assim, numa posição ruim. Então eles vão acabar se dando mais mal ainda, porque além deles estarem se afastando da salvação, eles estão levando outros a se afastarem da salvação também, por conta desse modo que eles vivem, que não reflete quem Cristo é. Que Deus nos livre de ser assim, de ser impostores no meio de tantas pessoas vivendo o cristianismo de forma fiel, verdadeira, pura e, de fato, se entregando, né, por amor a Cristo. Eu ia fechar com isso aqui. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Gente, que mesmo em meio a essas pessoas que vivem um cristianismo fácil, em que não parece custar tanta coisa, sabe? Parece ser, nossa, tá, eu tô com Jesus, mas ao mesmo tempo eu tô no mundo, eu faço o que eu quiser e tal. Que a gente, mesmo em meio a tanto disso,
que a gente possa permanecer firme em Cristo, que a gente possa, de fato, ser quem Ele nos chamou para ser e viver fiel àquilo que Ele nos ensinou, sabe? Que a gente possa abrir mão de tudo que a gente precisar, que a gente possa ser de fato fiel a Ele, sabe? Em qualquer circunstância, mesmo que todos ao nosso redor tenham se desviado e tenham seguido seus próprios desejos ou estejam vivendo um cristianismo falso, que nós possamos permanecer fiéis, sabe? Que nós lembremos desse encorajamento que Paulo deu a Timóteo e que a gente possa permanecer fiel, independente das outras pessoas, independente das nossas circunstâncias, que a gente permaneça fiel. Por quê? Porque a gente sabe que essa é a verdade. A gente não tá aqui tendo uma fé cega, uma fé que, eu acho que isso daqui pode ser... Não, você sabe, você tem a convicção de que isso é a verdade. Então você não vai se deixar levar pelo que os outros dizem, você não vai se deixar levar pelo que os outros estão fazendo, porque você sabe que é a verdade, o Evangelho de Cristo, aquele que Ele pregou enquanto Ele esteve aqui e que hoje nós pregamos também. Esse é o Evangelho, esse é o real, esse é o verdadeiro Evangelho. E por que Ele sabe que é a verdade? Porque Ele conhece aqueles de quem Ele aprendeu. Timóteo, ele sabia que ele estava no caminho certo, dentre outras razões, porque ele conhecia as pessoas que ensinaram a verdade a ele. Então ele sabia que além de Cristo, né, que já era digamos assim, o exemplo principal dele, ele sabia que Paulo e todas as outras pessoas que desde pequenininho ensinaram ele as escrituras, ensinaram o evangelho para ele sabia a forma como essas pessoas viviam, sabia que a fé delas era uma fé real, ele via a devoção dessas pessoas e isso era o que firmava ele na verdade. Então que as pessoas elas possam olhar para nós e elas terem mais motivos para crer em Cristo por causa da nossa vida, que obviamente a gente não pode ser o motivo principal, né? Mas que elas olhem para nós e elas só tenham motivos para crer em Cristo a partir da nossa vida, a partir do que a gente faz, a partir do que a gente fala, a partir do que a gente renuncia, sabe? Que a gente nunca seja o motivo de alguém se afastar de Cristo, mas sempre o motivo de que alguém se apaixona mais e mais por Ele, sabe? Nós sabemos qual é a verdade, gente. Nós sabemos nós com certeza conhecemos uma pessoa, assim como Timóteo conhecia Paulo. Nós conhecemos pessoas que de fato dão um bom exemplo da sua fé, que de fato demonstram a sua devoção por Cristo. E isso com certeza nos traz para mais perto de Cristo e nos faz e nos deixa mais inclinados a obedecer a Ele. Porque nós sabemos que essas pessoas, elas não só pregam, elas vivem o que elas pregam, elas creem, elas se entregam. E se elas se entregam tanto, se elas renunciam tanto, é porque, de fato, essa deve ser a verdade que rege a vida delas. Elas devem ver algo diferente nisso, por isso que elas entregam tanto para Cristo, porque elas sabem que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, gente, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu espero de verdade que ela tenha tocado no coração de cada um de vocês. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.